E aquele que encontrar, diga amém. E aquele que não encontrar, diga EBD, Escola Bíblica Dominical. Não quer dizer é bom dormir, quer dizer Escola Bíblica Dominical, EBD. Bem, queridos, vamos ouvir o que Deus tem preparado para cada um de nós. Jonas, capítulo 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no fundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te somos muito gratos pela tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, ela possa alcançar os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela seja o nosso socorro bem seguro na angústia, Pai. Em nome de Jesus. Que ao clamarmos nas nossas angústias ao Senhor, como fala o Salmo 91, que o Senhor possa enviar os seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Pai Santo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, porque nós não queremos ser como o profeta Jonas. Não, nós não queremos passar pelo que o profeta Jonas passou, Senhor Deus, para poder obedecer a Tua palavra. Hoje nós queremos obedecer a Tua palavra, Pai, e vivermos para a glória do nome do Senhor. Desvenda os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na Tua lei. Nos dá sabedoria, Senhor, segundo a Tua palavra. Esse é o nosso pedido que nós fazemos e que nós já te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amém e graças a Deus. Irmãos, hoje nós queremos conversar com os irmãos sobre a oração de Jonas. E a questão da oração é algo que eu tenho refletido muito sobre a questão da oração. E se você já conseguiu ler Jonas, de uma sentada só dá para você ler Jonas, porque Jonas tem apenas 4 capítulos e são fáceis de serem entendidos. Talvez se você começar a ler o livro de Jonas, talvez você se encaixe no livro de Jonas. Porque muitos de nós nos encaixamos exatamente na história de Jonas.
E quando você lê o livro de Jonas, você vai observar que a ideia central deste livro, a ideia central que o Senhor quer que nós entendamos é: não quebre seu voto com Deus. Caso contrário, você sofrerá as consequências da sua desobediência. Deus é Deus de todos os povos, e Deus, quando nós o clamamos, Deus é misericordioso para conosco. Amém? Então, queridos, por que eu resolvi falar sobre a oração? Por que eu vou abordar esse ponto hoje a respeito da oração? Sabe por quê, meus queridos? Porque a oração, ela é o ponto mais fraco da igreja. Eu vou repetir. A oração, ela é o ponto mais fraco da igreja, e por isso o inimigo tem levado muitos nas ondas do mar, nas ondas da desobediência, por causa da falta de oração. A oração de Jonas, queridos, só se deu por conta da sua desobediência. Apesar de Deus sempre estar dizendo para nós, através do apóstolo Paulo, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, apesar de Deus falar por nós estas palavras, orai sem cessar, a igreja prefere desobedecer. Quem era Jonas? Jonas já era profeta, Jonas já era filho de profeta, mas Jonas estava acomodado na questão da oração. Quem era Jonas, irmãos? Jonas era filho de Amitai. Jonas capítulo 1, versículo de número 1. Jonas já era identificado como profeta do século 8 a.C. Jonas, ele profetizou no reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Jonas já profetizava. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, a parte B do versículo diz que o qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai. Jonas já era profeta no tempo dos reis. Apesar do significado do nome Jonas ser pomba, seu comportamento era de um gavião completamente aborrecido contra Deus. Jonas, se você ler o capítulo 4 de Jonas, você vai ver que Jonas era extremamente irado contra Deus. Não é diferente de muitos crentes hoje, não. Hoje nós vemos muitos crentes, irmãos, que nunca teve uma mudança de vida, que vive irado. Você vai conversar com o crente, a cara do crente é uma cara ruim, parece que comeu e não gostou. Crentes irados, crentes zangados, crentes que não passaram por um novo nascimento. Quando você lê o capítulo 1 de Jonas, você vai ver a princípio que Jonas fugiu da presença de Deus, e há um porquê Jonas fugiu da presença de Deus. Sabe por que Jonas não queria, por que Jonas fugiu da presença de Deus? Porque Jonas não queria que os ninivitas se salvassem. Você já viu, você já prestou atenção a um profeta, um homem de Deus que não quer que as pessoas sejam salvas? Pois é, são aqueles que fogem da presença de Deus. Então, muitos de nós somos Jonas na vida. Queridos, como eu disse, Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Então, nós vamos ver agora, queridos irmãos, vamos ver aqui algumas características da oração de Jonas. Em primeiro lugar, Jonas ora na maior angústia de sua vida. A oração de Jonas só achou de orar na maior angústia
da sua vida. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Por favor, acompanhe comigo. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Diz o texto: então Jonas, onde Jonas estava? Do ventre do peixe. Jonas havia sido engolido por um peixe. Orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz. E tu me ouvistes a voz. Amém? De onde Jonas estava clamando, irmãos? Do ventre do grande peixe. E por que Jonas foi engolido por um peixe? Por desobediência ao Senhor, por desobediência ao seu Deus. Depois de ter sido engolido pelo grande peixe, Jonas agora aprende a orar. Porque até que parece Jonas, a gente não vê Jonas orando. Ou seja, aprenda a orar para tomar decisões. Muitos de nós não oramos para tomar decisões. Simplesmente pelas nossas emoções, nós tomamos as nossas decisões e mais na frente nós quebramos a nossa cara. Jonas fugiu da presença de Deus por falta de oração. Jonas não orou quando desceu a Jope. Jonas não orou quando comprou a sua passagem para Tarsis. Não orou quando tentou fugir de Nínive. Não orou quando se escondeu no porão do navio. Jonas não orou, meus irmãos, quando os marinheiros pagãos oravam aos seus deuses. Enquanto isso, Jonas dormia. Ele não orou quando foi atirado ao mar. Só depois de ter sido engolido pelo grande peixe foi que Jonas se lembrou de orar. Aí pergunto, não é assim que muitos de nós nos encontramos, não? Enquanto as coisas estão boas para nós, maravilha, tranquilo. Aí a coisa começa a apertar, a coisa começa a ficar ruim para nós. Aí o que é que nós fazemos? Corremos para os braços do Pai para orar. Mas enquanto as coisas estão boas, domingo eu vou para a praia, domingo eu vou passear, eu vou lá para a escola bíblica dominical. Não é isso, irmãos? Quando as coisas estão boas, é dessa forma que acontece. O Warren Wiersbe diz que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da sua devoção para com Deus, ou da sua afeição para com Deus. Jonas considerava a vontade de Deus algo para se voltar numa emergência. A oração não era um parâmetro para a vida diária de Jonas. Jonas orou do ventre do grande peixe. Jonas, queridos irmãos, é o tipo de crente, queridos irmãos, que faz tudo no pulso, na força, e não ora, não conversa com Deus. Jonas é esse tipo de crente. Muitos de nós somos assim, como Jonas. A oração de Jonas, ela foi projetada da sua angústia, não da gratidão a Deus. Não pelo que Deus era, não pelo que Deus fazia a ele, mas pela sua angústia. Você observa o versículo 2, que no versículo 2, Jonas diz assim, olha: e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Se Jonas não tivesse angústia, se Jonas tivesse uma vida de intimidade com seu Deus, Jonas precisava clamar na angústia? Não, não precisava. Ele diz que do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Sabe o que significa isso? Jonas estava lá todo, digamos assim, enrolado por as algas que estava dentro daquele grande peixe. E Jonas estava lá, e é interessante nós observarmos, queridos, que Jonas passou 3 dias
e 3 noites no ventre do grande peixe. Não esqueça que isso é propósito, tá? E muita gente não aguenta passar pelos propósitos de Deus e age antes que o propósito de Deus seja concluído na sua vida. O que aconteceu com Jonas foi propósito, porque ninguém aguentaria passar dentro de um grande peixe mais do que meia hora. Ele morreria sem ar. Mas Jonas, pela misericórdia de Deus, Deus guardou Jonas lá no ventre do peixe, já desfalecendo, já à beira da morte. Então, no pensamento, eu acredito, quando Jonas diz, gritei do abismo, não foi que Jonas abriu a boca dentro do peixe, não. Jonas estava lá desfalecendo, já quase à beira da morte, e no seu pensamento, ele ligou o pensamento com Deus e disse, Deus, eu estou aqui. Ele diz, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a voz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, que Deus é misericordioso. Ouve até mesmo o grito da nossa alma. Muitas vezes nós estamos em angústia, nós estamos sofrendo. Muitas vezes nós queremos até orar, mas nem oramos. Muitas vezes nós estamos ali chorando, com a voz, com a garganta presa, mas Deus sabe o clamor que tem na nossa alma. Agora deixa eu dizer uma coisa. Orar, meus queridos, não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma, não, viu? Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Orar não é porque eu estou precisando algo de Deus e eu digo, Deus, eu preciso e Deus me dá. Isso não é orar. Orar, queridos irmãos, é falar com aquele que está assentado no grande trono. Aleluia. E você observa que Deus anda pelas igrejas. Se você caso nunca prestou atenção, mas Deus, Ele anda pelas igrejas, Deus está nas igrejas, mas Deus nem sempre está nas pessoas. Deus está nas igrejas, e pela boca de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, Deus diz que os verdadeiros adoradores me adorarão em... E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus procura alguém que o adore em espírito e em verdade. Amém, queridos? Orar é falar com aquele que está sentado no trono. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Salmo 50, versículo 15. O salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Jeremias capítulo 33, versículo 3, Jeremias diz: invoca-me e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame ao Senhor. Nós precisamos aprender a clamar ao Senhor. Nós precisamos aprender a orar, a buscar o Senhor. Escute, igreja do Senhor, me escute. Aqueles que clamam ao Deus vivo encontram resposta para as suas angústias em qualquer situação da vida. Aqueles que clamam em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque os ouvidos de Deus, eles não estão fechados, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoá-lo. É pela oração. Pela oração, o povo de Deus triunfou nas batalhas. Pela oração, os inimigos foram desbaratados. Pela oração, a boca dos leões foram fechadas e o fogo cessou. É pela oração, queridos irmãos, que mesmo que você entre dentro do fogo, mas o fogo não lhe queimará. É pela oração.
Foi pela oração que os mártires caminharam firmes sobre maneiras, queridos irmãos, para a fogueira. Muitos na fogueira diziam: é possível sim viver pelo Senhor. Foi pela oração, queridos irmãos, que Jonas emergiu das profundezas do abismo e encontrou abrigo nos braços do Pai. Queridos, é pela oração que Jesus tinha contato completo com o Pai. É pela oração. Jesus nunca tomou uma decisão que não fosse direcionada pelo Pai. E nós somos tão teimosos que fazemos de tudo e achamos que temos a permissão do Pai. Sem oração. Em segundo lugar, queridos, a oração, ela traz discernimento para sabermos que estamos sendo disciplinados. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Jonas tinha uma mente esclarecida e ele entendeu que a tempestade não era apenas um fenômeno da natureza. Jonas discerniu corretamente que a tempestade que havia vindo, ele sabia que Deus havia mandado aquela tempestade atrás dele. Jonas capítulo 1, versículo 12. Sua Bíblia está aberta? Veja aí Jonas 1,12, veja o que é que ele diz aí. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas tinha esse discernimento. Agora, meus irmãos, ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, mas o próprio Deus. Jonas 1, versículo 15, que diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. A culpa era de Jonas. Jonas sabe que as experiências ou tribulações que está vivendo, não são casuais, mas providenciais. Guarde isso para você, que as tribulações que vêm sobre nós, irmãos, elas não são para nos destruir, mas as provações que vêm para nós são providências de Deus que vêm para nos fortalecer. E Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jonas não vê castigo de Deus para destruí-lo, mas a disciplina divina para restaurá-lo. Acompanhe comigo o testemunho do profeta, Jonas capítulo 2, versículo 3. Veja o testemunho do profeta. Pois me lançaste no fundo, no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Todas as tuas águas me cercou e todas as tuas ondas. Ondas e as tuas vagas. Vagas é a mesma coisa de ondas. Certo que o autor colocou aí só para não repetir uma em cima da outra, mas é a mesma coisa. Queridos, diferente de muitos de nós, Jonas não atribui seu sofrimento aos marinheiros. Jonas não culpou a ninguém. Ele entendeu que a culpa era somente dele mesmo. Vocês lembram daquela oração de Ruth? Como é o nome daquele cantor? Senhor, a minha oração, né? Rio do Freito não, é outro. Que diz assim, que a culpa é minha. As minhas orações não são ouvidas porque a culpa é minha. A culpa não é de A, a culpa não é de B, a culpa é minha. Certo? Então, o que acontece? Jonas viu, queridos irmãos, que Deus estava tratando com ele com disciplina.
O fato de Deus ter disciplinado Jonas é a prova que ele era um filho de Deus, pois Deus só trata com seus filhos. Deus só corrige seus filhos. Pai nenhum vai disciplinar o filho de ninguém, mas Deus disciplina os seus próprios filhos, amém? E caso os filhos de Deus estejam sem disciplina, é porque não são filhos de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 8, o autor aos Hebreus diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O Warren Wiersbe, comentando sobre Hebreus 12, do 5 ao 11, ele afirma que podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Por exemplo, podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. Ou seja, Deus, o Pai, corrige e nós não queremos aceitar a disciplina, nós lutamos contra ela e nós não aceitamos e não queremos. Podemos desanimar e desfalecer da mesma forma. Podemos resistir à disciplina e tornar necessário uma correção ainda maior, até mesmo a morte, porque quando nós somos disciplinados por Deus, Hebreus 12, 9, nós somos corrigidos e não é até a morte, porque Deus nos ama. Ou podemos nos submeter, queridos, ao Pai e amadurecer na fé e no amor. Hebreus 12, 7, que diz que depois de nós sermos corrigidos pelo Pai, aí nós estaremos mais maduros em nome do Senhor Jesus. Amém? Em terceiro lugar, amados, as maiores tragédias dos cristãos, guarde isso, as maiores tragédias dos cristãos é quando deixam de orar e frequentar a igreja. Aí vem a destruição. Acham que não precisam, acham que não tem nada a ver e deixam de frequentar os cultos de oração, deixam de frequentar os cultos de doutrina, deixam de frequentar a igreja porque eles acham que já são o rei da cocada da espada bíblica. Já acham que são assim. E todos nós precisamos, amados. Jonas, ele abre o seu coração numa confissão dolorosa. Jonas vai falar sobre isso aqui no verso 4. Veja o que é que Jonas diz no verso 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Lá no ventre do peixe, a ânsia da morte, o que é que Jonas se lembra? Da casa de Deus. É de lá que Jonas se lembra. Jonas tentou fugir da presença de Deus e agora lamenta por ter sido lançado da sua presença. Jonas experimentou só um pouquinho daquilo que estava buscando e só com esse pouquinho Jonas já ficou desesperado. Meus queridos irmãos, não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos. Eu vou repetir: não existe mais nada perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos. Queridos, na loucura da nossa sabedoria ou na loucura da nossa rebeldia, nós nos afastamos de Deus. Desmond Alexander diz que após tentar fugir para Tarsis, saindo da presença de Deus, Jonas agora se vê a caminho do Sheol, onde estará permanentemente isolado de Deus, caso não se arrependesse. Jonas diz: lançado estou de diante dos teus olhos. Não que Deus o tenha lançado, irmãos,
Foi Jonas que tentou fugir de Deus. Foi Jonas que tentou fugir da presença de Deus em desobediência. E um detalhe: se Deus tem projeto na sua vida, pode fugir, pode ir, mas Deus vai enviar um anzol, Deus vai enviar um peixe, Deus vai enviar uma rede, Deus vai enviar qualquer coisa, mas Ele vai te trazer novamente aos planos e propósito dEle. Em sua oração, queridos, Jonas pergunta, qual é a pergunta de Jonas? Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Queridos, quantos de nossos irmãos, por não querer abandonar o seu pecado, deixaram a igreja? Dá para a gente contar os que já passaram por nós? Não dá. Os que já passaram por nós são mais do que aqueles que estão conosco. Não querem deixar seus pecados. Enquanto isso, Deus diz em Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É a volta de Jesus que está em cima, e nós vemos aí um bocado de crente cheio de mimimi no mundo aí, falando mal de Deus e do mundo, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do ministério de louvor, falando mal das irmãs, falando mal dos irmãos. Ou seja, essas pessoas que passaram um dia por nós, não suportaram, não deixaram os seus pecados e preferem viver onde? No mundo, achando que são perfeitos, do que viver na igreja para ser ademoestado. Observe comigo, queridos, observe comigo que Jonas menciona seu anseio por ver o templo, e ele quer ver novamente. E a gente pergunta, por quê, queridos? Por que Jonas, ele declara isso? Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Por quê? Porque Jonas sabia que no templo era lugar de bênção. Jonas sabia, meus queridos irmãos, que no templo era lugar de comunhão com Deus. Jonas sabia que no templo era lugar da providência de Deus. Jonas sabia disso. Ali Deus manifestava a sua glória. No templo Deus descia a sua glória sobre aquele povo. Ali os pecadores se achegavam para fazer seus sacrifícios e receber o perdão de seus pecados. Hoje, amados, muitos crentes, muitos, não são poucos, muitos crentes vivem doentes, mergulhados em desobediência, que não chegam na igreja em busca de cura, de uma oração, ou até mesmo de salvação. Muitos crentes vivem em seus vícios, em suas devassidões, crentes angustiados, crentes decepcionados, revoltados, magoados, doentes, porque nunca se chegaram diante de Deus em contrição para pedir pela misericórdia de Deus. Crentes tipo Jonas, irado com o próprio Deus, zangado com o próprio Deus. Ou vocês não conhecem crentes assim? Quer dizer para mim que vocês não conhecem crentes que é pior do que... Tem crente, irmãos, infelizmente, Senhor, é com o coração partido, mas tem crente dentro de nossas igrejas que é pior do que os ímpios. Tem crente dentro de nossas igrejas, viu, Fernandinho, que é pior do que os ímpios. E nós, como é que está a nossa vida diante de Deus? Em quarto lugar, meus amados irmãos, a oração de Jonas nos mostra que é impossível tentar fugir da presença de Deus. É impossível. Versículo 5 e o versículo 6. Acompanha comigo. Sua Bíblia está aberta? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas, como eu falei, se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, Jonas estava
dentro do peixe todo, parecia uma múmia. Versículo 6, Jonas diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Amém, queridos? Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós entendemos que Jeremias ele teve um ministério aproximadamente de 40 anos. E eu acredito que o ministério de Jeremias tem sido o ministério mais sofrido de todos os profetas de Deus. Por quê, pastor? Porque você vai ver o livro de Jeremias, você vai ler o livro de Jeremias e você vai ver o quanto sofrimento Jeremias passou, o quanto Jeremias sofreu por causa do Evangelho, o quanto Jeremias, queridos irmãos, foi rejeitado pelos reis, pelos profetas, pelos pais, pelos irmãos. O Senhor nem permitiu que Jeremias se casasse por causa do povo que era ruim. Mas Jeremias, ele termina a sua vida, e Jeremias ele deixa um legado. E nesse legado de Jeremias, que é chamado de Lamentações, Jeremias já ainda fala do sofrimento que ele vem passando. Jeremias ainda fala das angústias que ele vem passando. Mas chega um certo ponto do livro de Lamentações de Jeremias, que quando ele chega em Lamentações capítulo 3, verso 21, Jeremias diz, depois de tudo isso, Jeremias diz assim: eu quero trazer a memória. Aí no verso 22, Jeremias vai dizer que as causas de nós não sermos consumidos são porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. São de eternidade a eternidade as misericórdias do Senhor. Ou seja, mesmo diante do sofrimento, Jeremias se lembra: mas eu quero me lembrar, meu Senhor, das tuas misericórdias. Meus irmãos, o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos profundos. O salmista, no Salmo 42, no verso 7, o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Jonas se dispôs, meus queridos irmãos, a não fazer a vontade de Deus, mas fugir da presença do Senhor. Jonas começou, depois que Jonas fugiu da presença de Deus, Jonas começou a uma longa descida em sua vida. Cada dia as coisas pioravam para Jonas. Primeiro, Jonas desceu de Gat-Hefer, sua cidade natal, nas montanhas da Galileia. Jonas desceu da sua casa natal, da sua terra natal. Jonas desceu para Jope, às margens do mar. Depois desceu de Jope para o navio, desceu do navio para o porão. Do porão, Jonas desceu para o mar. Do mar, desceu para o ventre do grande peixe. Veja que a desobediência de Jonas sempre o levou a cada abismo, abismo, abismo e abismo. Então Jonas faz a sua última escalada rumo ao abismo. Versículo 6. Aí Jonas diz: desci até aos profundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O Warren Wiersbe afirma que quando um indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo.
A boa notícia, meus irmãos, a boa e excelente notícia é que Deus faz subir da sepultura aquele que clama por ele. Amém? Jonas confirma isso quando diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Deus ressuscita os mortos. Deus vai até o inferno. Deus tira nossa alma do inferno, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Continue comigo e veja o que é que diz o versículo 7, queridos, do texto de Jonas aqui, capítulo 2. Veja o que é que diz o verso 7. Jonas diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que foi que Jonas fez? Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Louvado seja Deus. Escute-me, meus queridos, escute uma coisa que eu quero que você saiba. Deus continua realizando grandes prodígios ainda. Deus ainda é o mesmo Deus dos milagres. Deus continua ainda fazendo o extraordinário dele em nossas vidas ainda. Ele ainda liberta o encarcerado. Ele ainda quebra os grilhões e despedaça os ferrolhos de ferro. Ele ainda levanta o caído e restaura a alma daquele que se volta para ele em contrição. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o que é que eu preciso fazer para que Deus me liberte? O que é que eu preciso fazer para que Deus possa ouvir a minha oração? O que é que eu preciso fazer segundo as Escrituras? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. No verso 15, nas palavras de Salomão, ele diz: e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nosso problema, irmãos, igreja do Senhor, é que nós negligenciamos a oração. Eu vou repetir o que eu disse na minha introdução. A oração é o ponto mais fraco da igreja. A igreja não gosta de orar. A igreja não se dedica a um momento de oração. A igreja, ela foge da oração. E à medida que ela foge da oração, ela se torna fraco no mundo espiritual. Mas quando você é forte na oração, o que acontece? Aí Paulo diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Paulo diz, Efésios 1:3, que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, Paulo está dizendo que Deus e seus anjos é quem nos guarda do mundo invisível que nós não vemos. Somos guardados pelo Senhor. Em quinto lugar, queridos irmãos, se você quer que Deus lhe atenda em oração, abandone a sua idolatria. E eu não estou falando para católicos, eu estou falando para crentes. Se você quer que Deus ouça a sua oração, atenda a sua oração, abandone a idolatria. Versículo de número 8. Olha o que é que Jonas diz no relato de Jonas, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ei, pastor, nós não somos idólatras, não. Somos. Muitos de nós somos idólatras. E até brigamos pela nossa idolatria.
Muitos de nós idolatram um time de futebol. Muitos de nós idolatramos o dinheiro. Muitos de nós idolatramos, queridos irmãos, também a um bom lazer. Muitos de nós idolatramos. E nós devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata que nos afastam de Deus. Quem se entrega à idolatria, abandona a Deus. E quem se entrega a Deus, abandona a idolatria. A idolatria é um ato de cegueira intelectual e espiritual. E eu posso provar isso para você na prática. Eu posso dizer que muitos crentes ainda são crentes idólatras. Como, pastor? Eu disse que a idolatria é um ato de cegueira intelectual e espiritual. E eu quero dar um exemplo. Muitos de vocês ainda carregam Maria no coração. E como a idolatria é cega intelectual, vocês clamam sem perceber: Ave Maria. Estou certo ou estou errado? Responda-me, estou certo ou estou errado? Maria já ainda está no coração de muitos ainda. Eu não estou nem falando de cristão que aceitou Jesus agora, com 1 ano, 2 anos não, queridos, que ainda são muitos novos na fé, mas eu estou falando de crentes de 10, de 20 anos de crente, que quando você vai falar Ave Maria, misericórdia, Jesus. Porque quem tem 2 anos, 1 ano, 2 anos de fé, está engateando na fé, está aprendendo ainda a como conversar, aprender a conversar. Mas quem, dá licença, mas quem já tem 10 anos de cristão, irmãos, que diz ser cristão, e Maria está lá, dá licença. Idolatria. Idolatria da braba mesmo, viu? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em 6º lugar, meus queridos irmãos, o verdadeiro sentido da vida só encontramos quando voltamos para Deus em contrição e em oração. Versículo 9 e o versículo 10 de Jonas. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém, queridos? E este vomitou Jonas na terra. A oração de Jonas, ela se volta da sua rebeldia, da sua fuga, para reencontrar o verdadeiro significado da vida com Deus. Agora ele sabe, queridos, a semelhança do filho pródigo, que a terra distante de Deus é um lugar de sombras espessas, angústias profundas e solidão esmagadora. Jonas lembra de Deus e se volta para Deus. Ele não fica só no estágio do desejo, como o jovem rico. Ele avança para os braços de Deus, para encontrar a restauração da sua alma. Jonas não podia se salvar a si mesmo. Ele estava condenado à morte, sepultado vivo no ventre de um grande peixe. Pelo extraordinário de Deus, Jonas é salvo da morte. É interessante nós observarmos e ficarmos atentos, queridos irmãos, que você lê o texto de Jonas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, você observa que o vento obedece, você observa que o mar obedece,
O grande peixe, Deus diz para o peixe: vai lá, pega Jonas, e o peixe pega. Deus diz: peixe, vai lá, solta Jonas, e o peixe obedece a Jonas. Os animais, o sol obedece, as plantas obedecem, a lagarta do capítulo 4 obedece, mas o meu povo não tem conhecimento de Deus. Mais rebelde do que os animais, irmãos, somos nós. Isaías capítulo 1, versículo 3, Isaías vai dizer que o boi e os jumentos conhecem o seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento. O cântico de gratidão de Jonas é: ao Senhor pertence a salvação. Queridos, como é forte isso. Observe comigo o que é que o Senhor diz no verso 10, versículo 10. O texto diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Porque tudo está no controle de Deus, irmãos. Somente nós somos rebeldes, somente nós não queremos obedecer a Deus. Por que você vê muito crente sofrendo? Por quê? Porque não obedecem a Deus. São crentes viciados em jogos, são crentes que vivem, queridos irmãos, na maior desgraça da sua vida, porque não obedecem a Deus, não obedecem os princípios de Deus. Jonas, agora, meus irmãos, se levanta. Jonas agora se levanta, Jonas vai a Nínive, Jonas prega a Nínive. E em Nínive, quando Jonas prega em Nínive, irmãos, dizendo: ainda em 40 dias, em Nínive será subvertida, Jonas capítulo 3, versículo 4, Jonas vai a Nínive. Jonas não vai pregar porque quer, Jonas vai pregar por livre e espontânea pressão, tá certo? Vou repetir, Jonas não vai pregar porque quer, Jonas vai pregar por livre e espontânea pressão, porque se ele não fosse, ele morria no ventre do grande peixe. Qual é o resultado da pregação de Jonas? Qual é o resultado da pregação de Jonas, irmãos? Mais de 120 mil pessoas se converteram a Deus. Jonas capítulo 4, versículo 11. Há um destaque que eu tenho que observar no livro de Jonas. Você vai ler o capítulo 3, você vai ler o capítulo 4, e você vai ver que quando Deus salva aquela cidade, Jonas vai dizer: foi por isso que eu fugi da presença do Senhor, porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Em outras palavras, Jonas disse: eu não queria que esse povo fosse salvo. Aí Deus diz assim: e é justa a tua ira? E Jonas diz assim: é justo sim eu ficar irado. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Você já pensou que crente mais zangado? É Jonas. Leia Jonas o capítulo 4 todinho, leia 3, leia o 4 todinho, que você vê como é interessante essa história de Jonas. E hoje, irmãos, o que impede de você se converter ao Senhor? Diante de tantas mensagens que você já ouviu e ouve, vai continuar sem Jesus, no fundo desse abismo, deixando a sua alma ser sufocada pelas angústias, pelas decepções da vida? Jesus é o único que pode te tirar do fundo do poço. Aprenda a invocar Deus para a sua vida. E eu quero terminar fazendo uma aplicação dos tempos de Jonas para os nossos dias. Há 3 referências breves a Jonas nos evangelhos de Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao 41, Mateus capítulo 16, versículo 4, e Lucas 11, do 29 ao 32. Há estas 3 breves referências de Jonas, dita por Jesus, e em todas elas
Jesus fala do sinal do profeta Jonas. No contexto de uma geração perversa e adúltera, que pede um sinal, e o sinal pretendido, de acordo com Jesus em Lucas 11:30, envolve algum tipo de semelhança entre Jonas e Jesus. Naquele tempo os homens ficavam: ó Senhor, nos mostra um sinal, mostra para nós um milagre. Tantos milagres que Jesus fez, tantos paralíticos que Jesus curou, tantos cegos que Jesus curou, tantas multiplicações que Jesus fez. E os hipócritas, uma geração adúltera, uma geração perversa, chega para Jesus e diz: Senhor, nos mostra um sinal. E Jesus diz: basta. O sinal que eu vou mostrar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Vão ver lá e vocês vão ver o sinal que eu deixo para vocês. Envolve algum tipo de semelhança entre Jonas e Jesus. Embora Jesus seja o que é maior do que Jonas, Lucas 11:32, os paralelos entre Jonas e Jesus não devem ser ignorados, pois são de várias maneiras muito diferentes. Dos possíveis paralelos, queridos, entre eles, 4 são mais evidentes. Número 1, Jonas e Jesus chamaram o povo ao arrependimento. Número 2, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Sim ou não? Sim. 3. As atividades de Jonas e de Jesus resultaram em gentios arrependidos sendo salvos, mas os patriotas sendo punidos. E 4, e a mais importante, a de número 4, tanto Jonas como Jesus se sacrificaram para salvar a outros, mas Deus os livrou da morte. O sinal de Jonas continua, irmãos. O sinal de Jonas é um alerta para aqueles que querem ser salvos. Queremos ser salvos ou queremos ser engolidos pelo grande peixe? E o grande peixe que significa o quê? Os abismos que passaremos se não invocarmos o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em seu coração em nome de Jesus. Vamos louvar ao nome do Senhor. Oi. Som. Flua como rio.
Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deste. Pela boca do teu servo, mais uma vez, Pai, ministrou poderosamente aos nossos corações. Que nós possamos entender o nosso chamado. Que nós não possamos estar relutando com o Espírito Santo que está dentro de nós, mas sim seguir toda a orientação que o Senhor nos coloca, onde Ele diz que nós possamos fazer e proclamar o Evangelho, e nós não retroceder, não olhar para trás e nem descer para as profundezas do abismo, mas sim prosseguir, subindo para o alvo que é Jesus. E não se calando diante da sociedade, não se calando em um momento no qual nós somos instrumentos de milagres em vidas de pessoas que estão sedentas do amor de Jesus. Que nós não possamos se calar, Igreja do Senhor, e que nós possamos prosseguir em Jesus, falando que Jesus é a cura para a alma, Jesus é a cura para os nossos problemas, Jesus é a solução para as nossas famílias. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Continua, Pai, a falar aos corações que estão aqui presentes, e já que o Senhor tenha derramado da tua compreensão, do teu entendimento sobre a vida de cada um daqueles que ouviram e se atentaram da palavra que foi ministrada aos nossos corações. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós encerrarmos, eu não poderia deixar de passar um pormenor ainda a respeito da grande Nínive. Nós precisamos muito atentar essa questão da história de Nínive, porque quando você lê o livro de Jonas, você percebe que toda Nínive foi salva, sim ou não? Vou repetir, eu não posso deixar de passar esse pormenor. Quando Jonas pregou, toda Nínive foi salva, toda, inclusive os animais até deixaram de se alimentar por causa da mensagem de Jonas, toda. Naquele momento, um grande detalhe é que mais tarde, 100 anos mais tarde, Deus envia outro profeta à cidade de Nínive. Há 100 anos depois, Deus envia outro profeta à cidade de Nínive, agora não para pregar mais arrependimento, mas para pregar juízo. E o nome desse profeta é o profeta Naum. Naum vai pregar, e Naum agora não vai pregar mais arrependimento, não. Naum vai pregar juízo para a cidade de Nínive, e toda a cidade vai ser condenada. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós quando ouvirmos do Evangelho, e deixar de brincar de ser crente dentro das nossas igrejas. Amém, queridos? Queridos, nós queremos agradecer a Deus por esse momento e dizer que amanhã o nosso encontro de comunhão e oração será aqui bem pertinho de vocês. Será aqui na Igreja Batista de Parana, a partir das 7 horas, tá certo? Se você gosta de oração ou quer desenvolver o seu plano de oração, comece amanhã. Nós estaremos ali na Igreja Batista de Parana, certo? Junto com a associação para orarmos e termos uma vida de comunhão em nome de Jesus. Amém. Querido, tem aviso? Som. Graças e paz, meus irmãos. Só passando aqui para avisar sobre o culto de sábado, certo? Sábado vai ter um culto, certo? Na casa da irmã Josi. Quem sabe quem é a irmã Josi? Todo mundo, né? Pronto, às 7 horas da noite, certo? Então convido toda a igreja a se fazer presente. Nós temos aí sábado também uma atividade do certame missionário, né? Relacionada aos embaixadores. Mas o culto é para toda a igreja, certo? O pastor já deve ter escolhido alguém para pregar, né, pastor? Eu não.
O senhor mesmo? Eu ainda não. Ainda não, né? Então, assim, vai ser um culto normal, certo? Porque toda vez que fala que é culto de embaixador, só vem os embaixadores. Então, o culto de sábado é um culto normal. É para toda a igreja estar presente. Amém? Amém. Então, às 4 horas da tarde, os embaixadores vão estar aqui reunindo, né, para fazer a atividade, a primeira atividade do certame missionário, que é o Ide e Pregai. É o que vai acontecer? Os embaixadores vão sair, né, nas ruas pregando o evangelho, tanto com faixas, com cartazes e com folhetos, anunciando a palavra de Deus e também anunciando também o culto que vai acontecer às 7 horas da noite. Amém? Então, desde já, deixa o convite para a igreja, certo? Quem quiser se fazer presente lá, está louvando, exaltando e também escutando a palavra do Senhor através de quem estiver lá pregando. Amém? Amém. Amém. Dia 22, sábado agora, certo? Amém. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo término desta reunião, Senhor Deus, não do culto, porque o culto está em nossas vidas, mas nós agradecemos ao Senhor por este momento que nós estamos aqui, onde qual a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, e que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações para não pecar contra o Senhor, Deus. Senhor, tire toda a nossa rebeldia de Jonas de nossos corações e que nós possamos estar servindo ao Senhor como verdadeiros servos, como verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Nos leve de volta aos nossos lares, nos proteja de todo mal, guarde, Senhor Deus, do inimigo da estrada, guarde do acidente da estrada, Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada na presença do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Uma oração silenciosa, os irmãos podem dirigir-se aos seus lares.